Olá, esta é a apresentação do RHNet Social, o módulo Cliente. O primeiro ponto seria a empresa receber o e-mail com os dados de acesso da sua empresa para o RHNet Social, que foi enviado através do escritório de contabilidade. Aqui você tem, então, os dados, você recebe os dados para acesso da sua empresa no RHNet Social. O link, o login e a senha. Essa senha é provisória. Então, a gente vai clicar aqui no link, onde o sistema já vai levar diretamente para o módulo cliente do RHNet Social, o usuário preenchido, que é o código da minha empresa, e a senha recebida pelo escritório no meu e-mail. Eu clico para entrar e o sistema já me pede, é necessário cadastrar uma nova senha para ter acesso a todas as funções do RHNet Social. Eu dou um OK, digito novamente a senha atual e aí sim eu insiro uma nova senha, que é a senha que somente eu tenho acesso para acessar os dados do RHNet Social. Quando eu clico em salvar, o sistema me dá essa mensagem: termo de responsabilidade. Você está recebendo acesso ao RHNet Social, que traz a facilidade de integração das informações com o e-social de uma forma mais rápida e precisa. Nele, você faz a gestão descentralizada dos dados da folha de pagamento e colaboradores via web, priorizando a comunicação rápida e instantânea com a empresa de contabilidade. Você deve estar ciente que nesse módulo você terá acesso a informações confidenciais, como consulta de cadastros completos, histórico de alterações salariais, férias pagas e em aberto, dados de rescisões e afastamentos, emissão de relatórios gerenciais, inclusão e alteração de qualquer dado. Isso quer dizer que quem tiver a senha de acesso master poderá consultar, incluir e alterar informações. Você tem a possibilidade de criar usuários adicionais, com permissões limitadas. Você está assumindo a responsabilidade de manter os cadastros atualizados e enviar todas as suas solicitações através dessa ferramenta para que possamos centralizar nossa comunicação e torná-la totalmente online. Então, aqui é necessário dar um ciente, você tem a opção de imprimir esse termo caso queira reler, mas para continuar através desse módulo é necessário dar o ciente e concordar com esse termo. O que é esse termo, né? É justamente para que quem tenha esse acesso saiba que dados que ele está acessando e principalmente cuidar para com quem ele vai dar essa senha, né? Então eu clico em concordo e aí eu tenho acesso ao módulo SCI RHNet Social do módulo cliente. Bom, aqui na tela principal eu já tenho acesso aos meus dados, né? A logomarca do escritório, a minha empresa. Como é o primeiro acesso, não aparece, mas sempre vai aparecer o último acesso. Aparece os aniversariantes do mês, então estamos em novembro de 2017, ele aparece os aniversariantes e também quem está completando anos de empresa, né? Tempo de serviço. Então ele me aparece esse quadro. Aqui do lado eu tenho os registros completos e incompletos. Então, de total de 12 colaboradores, ele me mostra 4 que tem o cadastro completo e 8 que tem algum dado incompleto no seu cadastro. Mesma coisa com os contribuintes, são 3 e os 3 estão com dados incompletos. E os dependentes são 6 e os 6 estão com algum dado incompleto. Então, se eu clico aqui, o sistema já me leva para o cadastro de colaboradores, filtrando aqueles 8 registros que estão com dados incompletos. E se eu clico em um deles que tem algum dado incompleto, ele me mostra a aba que tem algum dado incompleto. Nesse exemplo aqui, eu tenho somente um dado incompleto na aba profissional. Eu clico na aba e ele já me mostra em vermelho qual é o campo que tem esse dado incompleto, que nesse caso aqui é o salário. Então, dessa forma, voltando aqui para o início, eu posso, tenho um acesso rápido e ele vai me mostrando. Se eu corrijo essa informação, vamos voltar ali e corrigir, por exemplo, essa informação aqui. O salário dele, salário inicial, vamos colocar aqui que era 2.000, né? Eu salvo. Quando eu volto ali para a tela principal, esse registro já atualizou, ele não tem mais 8 registros incompletos, e sim 7. E assim, é interessante que o próprio cliente, a empresa final, faça o saneamento desses dados para que isso aqui esteja 100% azul, tudo completo, os dados completos, principalmente no que se refere a e-social. Muito bem, continuando aqui com os menus, então, a gente vai verificar todas as funcionalidades que tem aqui dentro do RHNet Social. Então, o menu principal, ele sempre volta para essa tela.
né? O próprio início ele volta para essa tela e aí eu tenho o meu cadastro. Meu cadastro é onde eu tenho os dados da minha empresa, né? Eu sou o dono da empresa, então eu tenho os dados para fins de consulta apenas. Eu não tenho como alterar por aqui. Eu tenho a minha logomarca, caso eu queira adicionar, eu já posso apresentar aqui para fins de relatório e tudo mais. Eu tenho o termo de responsabilidade, aquele mesmo que eu visualizei lá na tela inicial, e aí eu tenho a opção de voltar. Então, simplesmente para fins de consulta, ok? Depois eu vou para o menu de cadastros, onde eu tenho cadastro de colaboradores, cadastro de contribuintes, cadastros de dependentes, médicos, estágios, usuários adicionais e sindicato. Então, entrando aqui em cadastro de colaboradores, eu visualizo todos os cadastros que eu tenho na base. Então, todos que já passaram pela minha empresa algum dia, seja eles ativos ou inativos. Até os desligados eu tenho aqui como consultar. Tenho como fazer filtro, né? Desligados, somente os desligados, ou somente os ativos, ou todos, e outros tipos de filtro. Também tenho a opção já de qualificação cadastral, que esses aqui, nenhum deles foi feita a qualificação. Então, isso já é uma funcionalidade também do e-social, que ele me permite fazer a consulta e vem para cá, se ele está qualificado ou não qualificado. Nesse caso aqui, eles estão como pendentes, né? Nessa tela, por exemplo, entrando num cadastro, eu consigo fazer uma alteração, né? Quando o colaborador ainda consta como ativo, eu faço uma alteração se precisar fazer algum tipo de atualização. Ou eu tenho como consultar cada aba dessa aqui do cadastro do funcionário. Lembrando que aqui na aba documentos, eu tenho como colocar a imagem, né? A imagem do CPF, a imagem do RG, a imagem do título, do PIS, e todos esses dados que são de documentos, né? CTPS e CNH. Então, tudo isso eu coloco a imagem, caso eu tenha ela escaneada, e envio os dados lá para o escritório para que ele faça a conferência. E assim eu tenho a consulta de todas as abas que estão aqui. Aqui na aba profissional, onde eu tenho o salário, eu tenho esse botãozinho aqui para consultar o histórico. Então, caso eu tenha algum aumento, eu consigo ver o histórico por aqui. Mesma coisa acontece com a alteração de quadro de horários, também tem o botãozinho do histórico, e do cargo do funcionário, do colaborador, também tem o histórico. Então, se ele mudou de cargo, eu tenho o histórico aqui. Mesma coisa o quadro de horário. Então, esses três campos, como eles são dados que apresentam um histórico, eu posso ter essa consulta de histórico por dentro do cadastro do funcionário. Voltando aqui para a tela geral do cadastro de colaboradores, eu tenho como fazer uma nova admissão, e tenho como selecionar algum dado que eu queira, por exemplo, liberar. Então, eu tenho esse funcionário aqui que eu tinha acabado de preencher os dados, certo? Eu posso clicar aqui e liberar os selecionados, e ele aparece como liberado. Nesse momento, foi enviado um e-mail para o escritório avisando dessa liberação, ok? Então, esse registro aqui ele já está disponível para o escritório contábil importar e deixar ele novamente como integrado. Esses dados que estão faltando, esses cadastros que faltam algum dado, que estão em vermelho aqui para mim, eu não tenho como, por exemplo, aqui falta só um dado, né? Eu teria que preencher o cargo e salvar para liberar. Esse aqui, por exemplo, que falta mais dados, não adianta eu vir aqui preencher, por exemplo, esse campo, que mesmo assim ele não vai deixar liberar. Esse aqui é um horista, vou salvar aqui. Vou salvar somente um dado. Ele continua pendente, então ele não me permite liberar. Ó, ele consta como vermelho, tá como não liberado, mas se eu clicar para liberar, ele vai me avisar que existem dados, cadastro está incompleto e não permite a liberação. Ok? Então, eu tenho que preencher todos os campos, caso eu queira fazer alguma liberação nesses cadastros ou alguma alteração. Então, a ideia é justamente utilizar esses campos que estão com dados faltantes, atualizar e aí sim liberar para o escritório. A opção de admitir, ele vai me criar um novo cadastro, certo? É uma admissão que eu estou fazendo. Por que eu tenho a opção de selecionar se é colaborador ou estagiário? Porque estagiário, ele não tem número de PIS, então ele nem passa pela qualificação cadastral. Já o colaborador, ele me abre o cadastro de colaborador preliminar, onde antes de fazer o cadastro completo, ele faz a consulta da qualificação cadastral. Então, vamos ver aqui como é que funciona. Então, eu preencho os dados. O nome, a data de nascimento, a data de admissão, o CPF e o PIS.
Então, eu preencho esses dados, salvo, e esse sistema vai falar para mim. A partir desse momento, o RHNet Social vai requisitar a qualificação cadastral dos dados deste colaborador. Aguarde alguns segundos para proceder com o cadastro completo. O RHNet Social também irá lhe notificar da disponibilidade dessa qualificação através do menu Quadro de Avisos. Então, aqui no quadro de avisos, quando essa qualificação voltar, esse botãozinho aqui ele vai estar com um aviso pendente aqui. Ok? Então, agora ele está fazendo a busca e daqui a alguns segundos, então, ele vai aparecer aqui. Ou eu posso entrar no cadastro e verificar se já voltou. Mas, de qualquer maneira, o próprio RHNet Social vai me dar esse aviso aqui no quadro de avisos. Ok? Nesse instante, ele está fazendo a consulta. Vamos continuar e depois a gente volta. Quando a gente chegar aqui no quadro de avisos, a gente verifica se voltou. A mesma coisa com cadastro de contribuintes, tá? Eu tenho os dados, os contribuintes que já estão na minha base, ou posso incluir algum novo. Cadastro de dependentes, tanto para os funcionários que já estão na base, eu posso adicionar algum novo dependente, e até para aquele cadastro que eu fizer aqui posteriormente, ó. Essa consulta aqui, ó, ela já está aguardando o retorno, então antes estava pendente, agora já está aguardando o retorno. Se a gente olhar aqui no nosso menu de avisos, ainda não veio o piscando. Vamos dar mais uma atualizada. Olha só, agora já atualizou. Então, ele já mostra para mim que tem um aviso de qualificação. Se eu clico, ele mostra, ó, o registro que eu acabei de fazer está aqui como qualificado. E aí, eu posso marcar como lido e esse aviso some aqui da minha abinha de qualificação cadastral. E se eu volto para cá, tem os dados completos, posso clicar nele e ele me apareceu esse novo botão, admissão completa. Ou seja, agora eu já posso preencher o restante dos dados desse cadastro porque ele passou como qualificado pelo e-social. Se eu clico em admissão completa, ele vem para a parte de baixo e aí sim, ele tem todas as outras abas para serem preenchidas para só então poder liberar, ok? Então, esse cadastro ele veio já sem código ainda, porque eu preciso preencher todos os demais abas, todos os demais campos, liberar para o escritório para daí sim ser atribuído um código. Ok? Continuando aqui, então, eu tenho os médicos, também tenho como cadastrar médicos que fazem o lançamento do atestado, tanto o ASO quanto o atestado de afastamento. Eu tenho estágio, então eu posso fazer o preenchimento de um contrato de estágio, então ele vai permitir fazer isso somente para o funcionário que está na categoria de estagiário, né? E aí eu vou preenchendo os dados aqui conforme for, a instituição de ensino, a natureza, então tudo que é referente ao contrato de estágio. Ainda tem a opção de usuários adicionais, como já disse lá no cadastro no termo, né? No termo de responsabilidade, ele dizia que eu poderia criar algum usuário adicional que eu possa dar permissão. Então, o que eu estou incluindo aqui? Eu estou incluindo um novo usuário, que ele vai ser, por exemplo, o usuário Geni, nome aqui Geni. Dou o e-mail para esse usuário, porque ele precisa ter e-mail para poder ter esse acesso, e aí eu digito uma senha. E aqui do lado eu marco as permissões, que menus esse usuário vai ter acesso. Então, eu vou dar acesso para ele somente ao menu de cadastros, não os demais menus aqui de processos e outros lançamentos, né? Além de cadastros, por exemplo, eu poderia dar ainda a opção dos relatórios. Vou dar essas permissões e vou salvar. Pronto, criei esse usuário novo. Posso desativar ele no momento que ele sai da minha empresa, por exemplo, né? Se eu sair daqui e entrar como usuário Geni, só para a gente ver, olha só, ele apareceu a opção lá de cadastros, que eu confirmei, e a opção de relatórios, que foi justamente o que eu selecionei. Além disso, o menu de liberações que eu preciso, né? Ele é necessário para liberar qualquer informação, mas ele não tem um submenu. Então, esses dois menus e submenus foi o que eu dei de permissão para esse usuário, então ele não tem a possibilidade de ver o restante, ok? Vou sair aqui e vou entrar novamente com o meu usuário master, que tem acesso a tudo. Entrando com esse usuário master, então, voltando aqui para os menus, eu tenho o menu de processos, onde eu faço aumento salarial, alteração de cargo, alteração de quadro de horário. Então, esses são os processos, aqueles dados que se alteram diariamente, né, que eles têm um histórico diário.
E aqui, além de lançar e consultar o que eu lancei, eu tenho histórico de todos os aumentos dos funcionários que eu já tenho, né? Que é aquela mesma consulta que eu faço direto do cadastro. E aí eu posso fazer um lançamento, por exemplo, de um novo aumento. A partir de hoje, o colaborador número 1, posso selecionar todos, né? Ou todos os contribuintes. Posso fazer um filtro de cargo ou de sindicato. E aí eu digo um percentual que ele tem de aumento. E aí o motivo desse aumento. Quando eu confirmo, o sistema me dá essa informação, ó, o código do funcionário 1, o nome do funcionário, o salário que ele tem atualmente e o novo salário. Então, aplicando 10% sobre o salário atual, que é o que eu informei, ele me deu esse novo salário. Confirmo ou não, né? Então, confirmei e aí sim o lançamento está aqui feito, tá como não liberado, eu vou liberar em um momento posterior. A hora que eu liberar e integrar, ele vem parar aqui no histórico dos aumentos salariais já efetuados, tá? Mesma coisa com alteração de cargo e mesma coisa com alteração de quadro de horário. Essa é a primeira parte do treinamento, né, da apresentação do RH Net Social módulo cliente.